Olá pessoal, eu sou o professor Danilo, sou professor de matemática e hoje a gente vai ter uma aula rápida sobre trigonometria no triângulo retângulo e tudo que isso envolve, né? O que seria um triângulo retângulo, quais são os principais aspectos de um triângulo retângulo, os principais componentes de um triângulo retângulo, as principais identidades trigonométricas, os ângulos notáveis e como isso resolve problemas envolvendo esses triângulos, né? Para o aluno da segunda série do ensino médio, isso é muito importante, né? Sem esses conteúdos básicos de ensino fundamental, a gente não consegue avançar no currículo, né? Então a gente vai começar agora e vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é o nosso título, né? O título da nossa aula, que é exatamente esse daqui, ó. Trigonometria no triângulo retângulo. Lembrando, esse é um assunto de ensino fundamental, ele é revisto no ensino médio para que a gente possa avançar nos conteúdos que vêm a seguir, né? Primeiramente, não adianta eu começar a falar de trigonometria aqui, dos principais aspectos, dos ângulos notáveis, se o aluno não sabe o que é um triângulo retângulo. E eu não consigo explicar o que é um triângulo retângulo se o aluno não sabe o que é um triângulo. Certo? Normalmente, se eu pergunto para você o que é um triângulo, você tem dificuldade de explicar. Na verdade, a gente sabe desenhar. Se eu pedir para um aluno desenhar um triângulo, provavelmente ele vai desenhar isso daqui, ó, né? Um triângulo. Basicamente isso, certo? Isso é normal. Ou, se eu peço para o aluno explicar, ele vai dizer que é uma forma de três lados. Basicamente isso. Só que para um aluno da segunda série do ensino médio, dizer que um triângulo é uma forma de três lados e só é muito pouco, né? Porque o triângulo ele diz muito mais coisas para a gente do que só uma forma geométrica de três lados, né? Começando com o seguinte, na geometria a gente não costuma dizer que um polígono tem lado, né? Esse lado, tudo bem chamar de lado, não está errado, mas esse lado dentro da geometria, ele tem que ser utilizado como aresta, tem que ser referido como aresta. Então, o lado agora tem esse nomezinho de aresta, a gente não pode esquecer. Então, um triângulo, na verdade, ele tem três arestas. Primeira coisa é isso. Em seguida, a gente vai dizer também que o triângulo, ele tem essas três pontinhas aqui, ó. Muito aluno chama isso aqui de quina, ponta, canto. Mas dentro da geometria, que é o que a gente está estudando agora, né? Essas três pontas, eles têm um nome muito específico, que é o quê? Vértice. E esse vértice é um elemento muito importante também de um triângulo, né? Então a gente pode dizer que o triângulo tem três arestas, ele tem três vértices, e lógico, se a gente fala triângulo, o próprio nome já sugere muita coisa pra gente. Por exemplo, ele tem o quê, ó? Três ângulos internos. Triângulo. Quer dizer que dentro dele existem três ângulos, né? E independente do triângulo que eu desenhe, independente do triângulo que você possa imaginar, se eu somar esses três ângulos internos, se eu somar este ângulo daqui, com esse ângulo daqui, com esse ângulo daqui, independente do valor que seja cada um, sempre a soma dos ângulos internos dá 180 graus dentro de um triângulo. Sempre. Assim como o quadrado é 360 graus e assim por diante. Qualquer tipo de triângulo, a soma dos ângulos de dentro, os ângulos internos, é sempre igual a 180 graus. Isso é uma regra de qualquer triângulo. Então, até aqui, a gente já sabe que um triângulo é uma forma geométrica. Sim, né? Forma geométrica é melhor do que só forma. Ele tem três arestas, tem três vértices e a soma dos ângulos internos equivale a 180 graus sempre. Outra coisa que a gente pode classificar para melhorar a nossa explicação do que seria primeiramente um triângulo, né, é dizer que ele pode formas geométricas podem ser classificados em, né, polígonos ou poliedros. Certo? Então a gente tem que entender a diferença entre os dois. Basicamente, um polígono ele tem duas dimensões e ele é composto por segmentos de reta. Obviamente, esse triângulo ele tem duas dimensões. Ele é plano, ele é achatado, ele não é tridimensional como é o poliedro. O poliedro ele é 3D, ou seja, ele é tridimensional. Então tem essa diferença. Um polígono, por exemplo, seria um quadrado. Ele tem duas dimensões, né? Comprimento e altura, só.
ou lado e lado, como quiser. E um poliedro, por exemplo, seria o caso de um cubo. Se você perceber bem essa imagem, ela é tridimensional, tem até profundidade se eu quiser, ó, né? Isso aqui seria um cubo, certo? Isso é um poliedro. Isto aqui é um polígono. O triângulo é um polígono porque ele é, primeiro, bidimensional, só tem duas dimensões, e ele é formado por segmentos de reta. Então aqui é o primeiro segmento de reta, aqui é outro segmento de reta e esse é outro segmento de reta, que dentro do polígono a gente chama de aresta. Tem algumas diferenças também na geometria, né? Alguns nomes que parecem tudo a mesma coisa, mas não é. Existe uma diferença grande entre reta, semi-reta e segmento de reta. São três coisas completamente diferentes. Reta, ela é infinita. Reta, a gente costuma representar, a gente pode representar assim, ó. Por exemplo, ela não tem começo e não tem fim. Ela é infinita, né? Semi-reta é diferente. É como se ela tivesse um começo e não tem fim. Isso aqui é uma semi-reta. Ela tem um começo, mas ela não tem um fim. Não é um pedaço de reta. Pedaço de reta é segmento de reta. O segmento de reta já tem começo e tem um fim. É mensurável, dá para medir quanto que vale isso, que tamanho que ele tem. A semi-reta, você não consegue identificar o tamanho da semi-reta, ela é infinita também. Ela não tem fim, ó. E a reta, muito menos. E o segmento de reta, ele tem um tamanho, né? Então, todos os polígonos são compostos por segmentos de reta. Dá para medir o tamanho deles, né? Bom, dito isso, a gente já consegue falar um pouco mais do nosso triângulo, né? Também, uma coisa que a gente aprende lá nos confins do ensino fundamental é que os triângulos, pelo tamanho dos lados, podem ser classificados em três tipos de triângulo, né? Basicamente, se ele tem os três lados iguais, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, se você colocar uma régua aqui e medir os três lados que têm o mesmo tamanho, eles são classificados como triângulos equiláteros. Os triângulos equiláteros têm os três lados, as três arestas do mesmo tamanho, iguais. O prefixo equi representa igual, equação, equidade, equilátero, significa que são iguais. Mas nem todo triângulo tem os três lados iguais. Um triângulo pode ter dois lados iguais e um diferente, né? Por exemplo, esse lado tem o mesmo tamanho desse, mas esse lado aqui, por exemplo, é maior. Então, dois lados iguais e um diferente. Ele não pode ser mais classificado como equilátero. Agora ele vai ser classificado como um triângulo isósceles. Tem essa diferença também, certo? Eu assento mais para cá. Isósceles, certo? Então, esse é o segundo tipo de triângulo, classificando eles pelo tamanho. Outro tipo de triângulo que pode aparecer também é quando os três lados são diferentes. Por exemplo, esse lado tem um tamanho, esse lado tem outro, e esse lado, vamos supor que tenha outro. Estou fazendo tudo meio a olho aqui, mas só para vocês poderem entender, né? Esse lado tem um tamanho, esse tem outro, e esse tem outro diferente. Esses triângulos que têm três lados diferentes é o famoso triângulo escaleno, certo? Isso também é um tipo de triângulo. Então agora a gente consegue dar uma resposta muito melhor do que a gente viu no começo da aula, alguns minutos atrás. Anteriormente, você diria que um triângulo é uma figura de três lados. Agora não. Agora a gente pode melhorar essa resposta e a gente vai sempre dar a melhor resposta possível, depois que a gente aprende. Então a gente pode dizer agora que um triângulo é um polígono, ou é uma forma geométrica poligonal, de duas dimensões, que tem três arestas, três vértices, a soma dos ângulos internos sempre é 180 graus. O que mais a gente pode dizer? Que ele é formado, então, cada aresta seria um segmento de reta, né? Posso classificar os triângulos pelos lados como equiláteros, isósceles ou escalenos. E é isso, né? É uma resposta muito mais completa, muito mais abrangente do que seria um triângulo. Só que a gente vai entrar um pouco mais a fundo agora na geometria, porque agora a gente vai estudar e classificar um triângulo retângulo.
Só que depois que você entende o que é um triângulo, é muito mais fácil falar do triângulo do tipo retângulo. Basicamente, um triângulo retângulo é isso daqui, ó. Isso daqui é um triângulo retângulo, ó. Pronto. Um triângulo retângulo nada mais é do que um triângulo que tem o quê? Um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Esse símbolo nesse vértice do triângulo indica que aqui tem 90 graus. Esse ângulo de 90 também é chamado de ângulo reto, por isso retângulo, né? Não tem nada a ver com a forma geométrica retângulo, mas é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus. Agora, dentro desse triângulo retângulo, a gente não pode chamar simplesmente os lados de aresta. Essas arestas, a partir de agora, têm nomes específicos dentro do triângulo retângulo. Por exemplo, essa aresta de frente com o ângulo de 90 graus, que é a maior de todas, a gente sempre vai chamar de hipotenusa. É o lado, é a aresta que está de frente com o ângulo de 90 graus, é sempre o maior lado. Então, dentro do triângulo retângulo agora vai se chamar hipotenusa. Outra coisa, normalmente dentro de um triângulo retângulo você recebe a informação do 90 graus e também recebe a informação de um ângulo que pode aparecer aqui ou aqui em cima, depende do triângulo também. Esse ângulo que o exercício vai fornecer para você o valor, a gente não sabe o valor dele, pode ser normalmente 30, 45 ou 60. Só que nesse caso, como a gente não sabe o valor, a gente vai chamar de alfa, que é uma letra grega que a gente representa um ângulo genérico, que pode ser qualquer um, depende do exercício, né? A partir de agora, a aresta de frente com esse ângulo que o exercício te deu vai ser chamado de cateto oposto. Por que oposto? Porque ele está oposto, está de frente com o ângulo que o exercício forneceu para você, de frente com o ângulo o ângulo alfa, né? Basicamente é isso. O cateto que sobrou no seu triângulo retângulo é chamado de cateto adjacente. Só que a gente não vai dizer simplesmente assim, cateto adjacente é o que sobrou. Não. A hipotenusa é o lado que está de frente com o ângulo de 90. Legal. Cateto oposto é o cateto, o lado que está oposto ao ângulo alfa que o exercício vai te dar, ou situação problema vai te fornecer. Legal. Cateto adjacente não é o que sobrou. Na prática, é basicamente sempre o que sobra. Só que cateto adjacente, uma explicação mais correta para ele, é o cateto que junto com a hipotenusa forma o ângulo alfa. É o cateto que junto com a hipotenusa, porque todo ângulo é formado por dois segmentos de reta, ou duas semi-retas, né? Esse cateto adjacente junto com a hipotenusa forma o ângulo alfa que vai ser fornecido para você no problema. Né? É basicamente isso. Então agora a gente já aprendeu o que seria um triângulo, com tudo isso que a gente já viu, mais um triângulo retângulo. O que diferencia um triângulo de um triângulo retângulo é só o ângulo de 90 graus e fim. Ele se torna um triângulo retângulo. Dentro deste triângulo retângulo aqui, a gente consegue aplicar as regras da trigonometria. Então eu vou chamar a próxima lousa aqui para a gente continuar falando agora sim sobre trigonometria no triângulo retângulo. Esse carinha aqui aceita muitas regras, aceita o teorema de Pitágoras, aceita a trigonometria. Aqui dentro a gente estuda seno, cosseno, tangente, tudo dentro desse cara aqui. Então, próxima lousa. Bom, gente, vamos lá. Próxima lousa em branco. Agora a gente vai falar um pouquinho das razões trigonométricas, né? A gente não tem como falar de trigonometria sem antes falar das razões trigonométricas, ok? É ela que a gente vai falar um pouquinho agora. Bom, essas razões trigonométricas são 3, tá? Basicamente, a gente tem a razão trigonométrica do famosíssimo seno, a razão trigonométrica do cosseno e a razão trigonométrica da tangente. Essas são as 3 principais identidades trigonométricas, é que a gente mais ouve falar, mas não existem só as 3, tá? Existem seno, o inverso do seno é o cosseno, que é esse daqui. Existe a tangente, o inverso da tangente é a cotangente. Existe a secante, o inverso da secante é cossecante. Então, tem várias identidades trigonométricas, as 3 principais são essas. A partir dessas identidades, a gente vai construir as razões trigonométricas. Lembrando que na matemática, quando a gente tem a palavra razão, a gente imediatamente lembra de uma operação que é a divisão. Razão implica em divisão, tá?
Então, sempre que existe uma fração, matematicamente falando, a gente vai lembrar, pode lembrar de uma fração, né? Porque divisão implica em fração. Fração é uma divisão. Então, falou razão, você vai lembrar automaticamente de fração. Então, aqui, essas três fórmulas, né? Essas três razões trigonométricas implicam numa fração. Seno. Sempre que eu falo seno, é sempre seno de algum ângulo. Então, seno de um ângulo qualquer, que eu não sei qual é, normalmente 30, 45 e 60, normalmente. Seno de um alfa, de um ângulo qualquer, cosseno de um ângulo qualquer e tangente de um ângulo qualquer. Sempre a gente põe o alfa na frente. E aí, como eu falei que aqui na frente vem uma fração, a gente vai fazer a fração aqui. Uma coisa importante, gente. Nunca não, mas 98% das vezes, os exercícios que você vai encontrar, seja na prova do professor, seja no Enem, seja no vestibulinho, no vestibular, no concurso público que você for prestar, qualquer coisa, não vão te falar quais são essas três razões para você usar. Você tem que ter isso na sua cabeça. Não vão falar. Não vão te fornecer, olha, você vai usar o seno, tá? Então a fórmula é essa. Essas três fórmulas têm que estar aqui na nossa cabeça, ó. Sempre. E aí o lado ruim é que você tem que decorar essas três fórmulas. O lado que não é tão ruim assim é que tem uma dica matemática cheio de musiquinha, cheio de dica, né? Para que a gente possa memorizar essas três frações, essas três fórmulas de uma forma um pouco mais simples. Qual é a dica? A dica é uma bobeira, mas é uma bobeira que vai pedir que a gente não precisa decorar, né? Primeira coisa, o refrigerante mais famoso do mundo é a Coca. Todo mundo sabe, então guarde o nome da Coca aí. E aí você vai tomar 2 copão de Coca. Aqui, ó. Coca, Coca. 2 copos de Coca. Você tomou 2 copão de Coca-Cola, né? Coca, Coca. Quando você toma 2 copão de Coca-Cola, de uma vez, Coca-Cola gelada, cheio de gás, o que acontece? Você tem um contragolpe, tem um soluço. Você faz assim, ó. Certo? É como se fosse um soluço. Esse que você está fazendo nada mais é do que a hipotenusa, que é o certo? É assim que a gente escreve um soluço. CO é cateto oposto, CA é cateto adjacente, então Coca, e o seu soluço é a hipotenusa. Então, um jeito bobo de guardar isso aqui, o que é? Coca, Coca, acabou. É uma bobeira? É uma bobeira, mas a gente nunca mais esquece essas três razões trigonométricas e não precisa decorar que o seno... Qual é a fórmula do seno, então? Cateto oposto dividido por hipotenusa. Não precisei decorar. Que o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Não precisei decorar que a tangente nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aqui não tem hipotenusa e tá tudo bem. Então essas aqui são as três razões trigonométricas e é importante memorizá-las para fazer qualquer exercício de trigonometria. Primeira coisa, sem saber quem é cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, a gente não consegue fazer os exercícios de trigonometria. Segunda coisa, a gente precisa saber quais são as três fórmulas, as três razões trigonométricas. Coca, Coca, acabou. Uma outra coisa que a gente também tem que saber, senão a gente não consegue fazer nenhum exercício de trigonometria, né, que a gente vai estudar agora, estamos estudando, é a famosíssima também, quem quiser colocar no Google, procurar em livro de matemática, vai encontrar ela. É a tabela dos ângulos notáveis. Essa tabela dos ângulos notáveis é muito famosa e muito importante, né? Lembrando que ângulos notáveis, o que é alguma coisa notável? Alguma coisa notável é fundamental, importante, que aparece, que é útil, notável, né? É como se fosse a santíssima trindade da trigonometria, né? Que são quais ângulos? São 3. Os que normalmente aparecem nos exercícios, que é o 30, o 45 graus e o 60 graus. É fácil memorizar porque é de 15 em 15, tá vendo? E a gente vem aqui e coloca de novo seno, cosseno e tangente, certo? E aqui, como é uma tabela, eu vou tentar construir uma tabela aqui com vocês, ó. Não estou usando a ferramenta régua, é só para a gente entender como é que ela funciona, não tem problema se não ficar retinho. No seu caderno é sempre legal
colocar tudo isso que eu estou escrevendo aqui para você poder estudar. Essas anotações têm que estar no seu caderno, tudo, desde o comecinho que eu passei para vocês. Se sobrou um pouco aqui, não tem problema, a gente vai apagar, certo? E tá tudo bem. Essa é mais ou menos a tabelinha dos ângulos notáveis. Agora, como é que eu preencho essa tabela? Uma notícia ruim. Você precisa memorizar esses 9 valores que estão aqui. Porque nenhuma prova vai te dar. Nenhuma prova nunca vai te dizer, olha, o seno de 30 é esse daqui, tá? Tangente de 45 é esse valor aqui. Não vão te dar. O lado bom é que você vai ter um truquezinho para memorizar isso. E o truque aqui é uma musiquinha. Se você entrar no YouTube e digitar lá musiquinha, tabela dos ângulos notáveis, vai ter 1 milhão de musiquinhas, professores cantando, fantasiado, tudo quanto é jeito, e assim, é isso mesmo, né? Você escolhe o ritmo e a musiquinha que você quiser memorizar. Para os meus alunos, eu sempre passo a mais simples, né? Que todo mundo decora, que é eficiente e que dá super certo, né? Professor, não quero lembrar da musiquinha. Tudo bem, então você tem que decorar esses 9 valores, porque isso aqui todo mundo tem que saber. Isso é obrigatório, né? Bom, vamos lá então para a musiquinha. A musiquinha é a musiquinha famosa do Natal, famosíssima Jingle Bell, que é aquele ritmo. Todo mundo conhece. Se não conhecer Jingle Bell, joga lá no YouTube e conheça essa musiquinha, mas acho que todo mundo conhece. Com esse ritmo do Jingle Bell, o que você vai fazer? Preencher essa tabela. Como o meu braço não é rápido que nem a minha boca, eu vou começar a escrever primeiro aqui e depois a gente vai cantar. Começa assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E aí é tudo sobre 2. Ok? Então, de novo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Você vai falar assim, professor, por que o 1 ficou de fora, coitado? Por que não vai raiz no 1? Quanto que é a raiz quadrada de 1? É 1. Então não precisa ter raiz no 1. É ele mesmo, né? Então, ó, de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E acabei. Sem sofrer, de novo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Feito isso, eu vou deixar também a musiquinha, depois o link aí do YouTube para vocês poderem treinar, com o ritmo de fundo, né, que é mais fácil de memorizar. Sem sofrer, eu já descobri que seno de 30 é 1 sobre 2. Que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e assim por diante. Que a tangente de 45 é 1. Que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, a tabela está pronta. Com uma bobeirinha, com o ritmo de Natal da musiquinha, você preenche a tabela inteira, os 9 valores. Olha que coisa interessante, como não é muito difícil de memorizar essa tabela. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. É como se esse cara fosse igual a esse, e eles são. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E o seno e o cosseno de 45 têm o mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 2. O que não é muito parecido aqui é a tangente, que é diferente, vejam só vocês. E aí muda um pouco, tá? Outra coisa que é importante a gente saber, porque senão você não consegue fazer os exercícios, é saber que raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4, é um valor numérico dela. Você vai precisar para fazer os exercícios, né? Por que aproximadamente? Porque isso aqui é um número irracional, é todo quebradinho, não tem dízima periódica. É 1,4, 5, 8 e assim vai, tudo número quebrado. A gente aproxima para 1,4 para você poder fazer os exercícios. Outra coisa importante é saber que raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Também aproximado, porque também é um número irracional. Certo? Então, assim, por que raiz quadrada de 2 é 1,4? Porque 1,4 vezes ele mesmo dá quase 2. É o que mais se aproxima do 2. E 1,7 vezes 1,7 dá quase 3, o que mais se aproxima.
Tendo isso tudo em vista, aí você pode tirar um print no seu celular, tudo, mas eu sugiro que você tenha isso no seu caderno. Você consegue fazer as atividades que estão listadas aí abaixo para você poder resolver, tá bom? Então a próxima lousa agora a gente vai resolver o primeiro exercício para a gente ter uma ideia de como a gente vai calcular e como são os conceitos que a gente usa na trigonometria aí. Vamos para a próxima lousa então. Pessoal, então voltamos. Basicamente agora a gente tem o primeiro exercício que eu vou fazer com vocês. Lembrando que essa lista que eu vou disponibilizar tem 7 exercícios. Eu vou fazer o primeiro, você vai fazer todos os outros, com exceção de um. Você vai poder escolher um para não fazer. Então você vai me entregar dos 7 exercícios, vai me entregar 6. Um deles você pode pular e os outros 6 você vai fazer. Quem quiser fazer o 7 pode, né? Mas você vai escolher 6 para fazer. Eu já estou fazendo um aqui com vocês, que é o primeiro. Agora, como é que a gente resolve um exercício clássico de trigonometria? Isso é um exercício clássico de trigonometria, né? Basicamente é assim. A gente primeiro, lógico, lê o exercício, interpreta o enunciado, digere o que ele está querendo dizer, interpreta o triângulo, o problema, a imagem, para daí começar a resolver. Não é só sair fazendo conta, não é assim que a gente resolve exercício de matemática, né? O primeiro vai dizer exatamente assim para você, ó. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Isso já está aqui, ó. 45 graus com o solo. Uma pipa está presa lá em cima. O comprimento do fio é 80 metros. Então, essa linha da pipa está presa a 80 metros lá em cima. Então, está esticado. E ele pede que você determine a altura da pipa em relação ao solo. A altura a gente sempre mede na vertical. Por isso que isso daqui é considerada a altura da pipa. Então imagina, você está aqui, a pipa está lá em cima e você quer saber que a altura que ela está, se a linha forma 45 graus com o solo e ela está a uma distância de 80 metros com a linha, né? Bom, basicamente isso é um triângulo retângulo, porque aqui tem ângulo de 90 graus. E ele também está te dando um ângulo adicional aqui, ó. Esse é o alfa que a gente viu lá atrás, que nesse caso vale 45 graus, certo? Primeira coisa que a gente faz para qualquer exercício de trigonometria, identificar os lados do triângulo retângulo. Quem é quem? Primeira coisa, a gente tem que identificar o que a gente tem. A gente tem 80 metros. Porque a gente sempre faz duas perguntas, o que a gente tem e o que a gente quer. Com essas duas informações a gente vai adiante. O que eu tenho? 80 metros. Quem é o 80 metros? A hipotenusa. Por quê? Está de frente com o ângulo de 90 graus, ó. Está oposto ao ângulo de 90. Então, já descobri que isso aqui é a hipotenusa. Ok, é o que eu tenho. Agora, vamos descobrir o que eu quero. O que eu quero, logicamente, é o x, que é a altura da pipa. Quem é o x do meu triângulo retângulo? O cateto oposto. Por quê? Porque ele está de frente com o ângulo de 45 graus, que é o ângulo que o exercício te deu, né? É o ângulo alfa. Então, esse cara é o cateto oposto. Então, de novo, a gente perguntou o que a gente tem e o que a gente quer. Eu tenho a hipotenusa e quero o cateto oposto. Professor, é sempre assim que vai ser? Sempre assim que vai ser. Bom, munido dessas duas informações, qual daquelas 3 fórmulas que a gente viu lá atrás, as 3 razões trigonométricas, vão resolver o meu problema? Qual das 3 usa cateto oposto e hipotenusa? Se você, lá do Coca-Coca, hip-hip. Se você lembrar, você vai se recordar que o seno de um ângulo qualquer é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, é essa fórmula que você vai usar. Acabou. Escolhi a fórmula que eu vou usar. Por quê? É cateto oposto e hipotenusa. Se eu quisesse cateto adjacente e hipotenusa, seria o cosseno. Se fosse cateto oposto e cateto adjacente, não tivesse nada na hipotenusa, seria a tangente. Então, você tem que se munir dessas duas informações para escolher que fórmula você vai usar. Primeiro passo, repare que o exercício não te disse qual é a fórmula, você que tinha que saber. Então, a importância de decorar e a importância do Coca-Coca, hip-hip, para guardar isso daí, tá? Agora eu vou começar a substituir os valores aqui na minha fórmula, os que eu tenho no triângulo. Então, ó, seno de alfa. Quem que é alfa nesse exercício? 45 graus. Então, seno de 45, certo? Poderia ser 30, 60 ou outro ângulo qualquer, né? Bom, cateto oposto vale x e a hipotenusa vale 80. Na dúvida, é só olhar aqui, ó.
Você me disse isso lá no começo, certo? Bom, agora eu tenho que descobrir, eu tenho que saber quanto vale o seno de 45 graus. Se você não sabe aquela tabelinha do Natal, do 1, 2, 3, 3, 2, 1, a tabela dos ângulos notáveis, você não sabe quanto vale seno de 45 e o exercício não te deu. E a gente faz o quê? Se você não souber que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, como que você faz esse exercício? Não faz. Né? A gente senta e chora. Só que agora a gente já sabe. Né? É igual a x dividido por 80. Isso aqui a gente vai sempre uma etapa debaixo da outra, sempre descendo. Né? Língua portuguesa que a gente escreve da esquerda para a direita, matemática de cima para baixo. Certo? Feito isso, eu vou substituir o raiz quadrada de 2, que você também já sabe que vale 1,4 lá na outra lousa que a gente fez. E o resto eu só copio. Aqui é uma regrinha de 3, isso aqui é uma proporção. Como é que eu resolvo proporções? Uma das formas é multiplicar isso aqui em x, ou em cruz, como você quiser, né? Multiplica na diagonal para resolver isso daqui. Então agora eu venho para a segunda parte aqui, e vou colocar aqui 2 vezes x é 2x. Certo? Isso a gente não tem dúvida, acredito eu. E 1,4 vezes 80, eu não sei de cabeça, não sou calculadora, ninguém é, a gente só vai saber se a gente fizer a continha. E é uma conta muito simples. E detalhe, conta a gente não apaga da folha, a gente deixa na folha para o professor ver a conta que a gente fez. Então vamos lá, 1,4 vezes 80. Lembrando que não tem essa que o maior número tem que ir em cima, tem que ir embaixo, porque isso aqui é uma multiplicação. E a ordem dos fatores não altera o produto, portanto, quem vai ser em cima, quem vai ser embaixo é de escolha sua. O resultado no final é sempre o mesmo. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 1 é 0. Ah, mas professor, eu gosto de pôr o 0 no final, não faço conta com o 0. Tudo bem, eu estou sendo bem passo a passo, por isso que eu estou fazendo a conta com o 0. 8 vezes 4 é 32, vai 3, 2, e 8 vezes 1 é 8. Com 3 que foi, dá 11, tá? 0, 2, 1 e 1, somando tudo agora. Detalhe importante, isso aqui é uma multiplicação com números decimais, então provavelmente você vai ter que devolver a vírgula aqui embaixo. Agora, aonde você devolve essa vírgula? Preste muita atenção. A pergunta é, quantas casas decimais tem dentro desse círculo vermelho aqui? Uma só, porque 80 é número inteiro não tem casa decimal. Então, 1,4 tem uma casa decimal. Então, ali no seu resultado final também tem que ter uma casa decimal. Portanto, a vírgula vem aqui. Olha lá, uma casa decimal. Se tivesse duas casas decimais, aqui teria que ter duas casas decimais, e assim por diante. O número de casas decimais que você está colocando aqui nos seus fatores é o número de casas decimais que você vai colocar aqui no final no seu produto. Certo? Isso é uma regra. Não esqueça de devolver a vírgula, porque não é 1120, é 112. E tem uma grande diferença quando você esquece de colocar vírgula ou coloca a vírgula no lugar errado. Não é só uma vírgula, não é só um sinal. Você estraga todo o seu raciocínio, toda a sua conta que você chegou até aqui para fazer por causa de uma vírgula que você não devolveu. Então prestem muita atenção, tá? Uma vírgula não é brincadeira. Pode perder todo o seu exercício por causa disso. 2x, então, é igual a 112, que é o resultado dessa multiplicação aqui. O 2 está multiplicando, ele tem que sair daqui com a operação inversa dessa multiplicação, ou seja, dividindo. Porque você tem que isolar o x. O x tem que ficar sozinho, então o 2 tem que sair dali. Então o seu x vai ser nada mais do que 112 dividido por 2, que o 2 está multiplicando, passou lá para baixo dividindo. Uma conta que provavelmente dá para fazer de cabeça. Se não der para fazer de cabeça, não tem problema, arme a continha de divisão e seja feliz. Mas quando você divide o número por 2, é a metade do numerador que está aqui em cima. Metade de 112 dá 56. Importante, hein? Metros. Então você devolva aqui, por favor, a unidade metros no final. Então o que é isso daqui? Essa é a altura da pipa que você está buscando. A pipa está a 56 metros de altura. E assim você vai fazer os demais exercícios, lembrando que você vai poder escolher um para não fazer, né? O resto você faz todos usando exatamente as mesmas regras, as fórmulas que eu passei, identificando quem é cateto oposto, adjacente, hipotenusa, escolhendo a fórmula, sabendo aquela tabelinha dos ângulos notáveis.
os valores da raiz, fazendo sempre as continhas e respondendo direitinho aqui no final, certo? Espero poder ter ajudado. Qualquer dúvida é só poder entrar em contato. Essa aula que eu dei é exatamente a mesma aula que eu dei na sala de aula, exatamente a mesma coisa que eu falei, para que os alunos que optaram por ficar em casa não sejam prejudicados, tá bom? Espero que tenha sido interessante, que tenha sido bom e espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa estou à disposição. Abraço!